Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Pesadelos, engordantes. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com você uma informação de pesquisa que me pareceu fascinante. E eu sei que muitas pessoas sofrem com pesadelos. E esses pesadelos que ocorrem enquanto a pessoa está dormindo são uma das principais razões pelas quais essas pessoas não conseguem emagrecer. São pesadelos que engordam, inclusive, muitas vezes afeta pessoas com diabetes, mas afeta qualquer pessoa tanto para engordar quanto para descontrolar a diabetes. Vou um momentinho para o quadro e depois vou te explicar de que forma isso pode ser superado. Vamos ver isso por um momento. Se você está frequentemente tendo pesadelos ao dormir, claro, os pesadelos, eles têm algumas características. Quando você tem, o corpo precisa para se reparar, precisa dormir. Ou seja, quando uma pessoa não dorme, e você já viu, talvez em vários episódios do Metabolismo TV, eu tenho falado que as pessoas que não dormem bem têm uma alta incidência de câncer. As pessoas que não dormem bem têm uma incidência muito maior de câncer, falta de controle na diabetes. Ou seja, as pessoas que não dormem bem têm mais doenças em geral, mais depressão, mais de tudo. Ou seja, o sono é algo vital agora. Durante um pesadelo bem. Um pesadelo sempre contém emoções negativas. Estamos falando de ansiedade, que é aquela sensação de inquietação e preocupação constante. Estamos falando de medo, que nos paralisa e nos impede de agir. Estamos falando de coragem, que é a força interior que nos impulsiona a enfrentar desafios. Estamos falando de emoções fortes, que são intensas e muitas vezes difíceis de controlar. Quando um pesadelo, que pode ser bastante vívido, é extremamente muito forte, pois a pessoa está realmente dormindo, mas a realidade é que todo o sistema hormonal continua funcionando e é afetado por essas emoções. Essas emoções produzem um aumento de glicose. Esse aumento de glicose, que se chama hiperglicemia. Hiperglicemia quer dizer alto, é a glicemia, é a glicose. A glicose sobe. Quando a glicose sobe, isso naturalmente obriga o pâncreas a produzir insulina e então, adicionalmente, a insulina do pâncreas mais glicose que sobe se tornam em gordura. Portanto, uma pessoa pode começar a notar que, conforme vai tendo noites com pesadelos, está engordando cada vez mais, tendo mais sobrepeso ou obesidade. Agora, houve um estudo interessante que o Dr. Michael Murray fez, onde ele mediu pessoas com apneia do sono. As pessoas que têm apneia do sono, bem, falta-lhes, não é? E a apneia é uma condição onde a pessoa falta oxigênio. E, mais curiosamente, essas medições ele estava fazendo, o Dr. Murray, ele estava fazendo isso com um monitor de glicose contínuo. O monitor de glicose contínuo é um equipamento, um aparelhinho eletrônico. Mede a glicose minuto a minuto, enquanto uma pessoa está dormindo ou enquanto está acordada, e te dá uma curva, como está a glicose. E ele encontrou que essas pessoas que estavam dormindo, neste caso eram pacientes com apneia, ele encontrou que quando tinham um pesadelo, notava essa agitação do pesadelo, a glicose subia em muitos casos de 180 até 200 miligramas por decilitro. Talvez você tenha visto no meu livro sobre diabetes, em diabetes sem problemas, que cada vez que a glicose ultrapassa os 130 miligramas por decilitro para cima, nesse ponto é que há destruição, ou seja, o ponto onde a glicose é venenosa, destrutiva, perde a visão, danifica os rins, pode causar uma amputação, ou seja, é quando passa de 130 para cima. Este é o ponto de perigo. A glicose é perigosa somente quando passa de 130 para cima. Isso é o que os estudos clínicos refletem. Então, veja que uma pessoa está dormindo, tem um pesadelo e de repente sua glicose vai a 180 e 200, pior que um diabético. Essa pessoa vai começar a ter problemas de saúde, problemas de obesidade e outras coisas. Agora, qual é a solução? Já se sabe por outras observações que foram feitas e eu também as observei na minha prática desses 20 anos, ajudando as pessoas a melhorar o metabolismo, a melhorar a saúde e outras coisas. Os pesadelos estão sempre associados a uma deficiência da vitamina B1. A vitamina B1 é chamada de tiamina. Curiosamente, a B1
é uma vitamina que, quando usada em quantidade suficiente, ajuda a controlar a diabetes e, inclusive, ajuda uma pessoa a emagrecer. A vitamina tiamina, a B1, tem um efeito anti-pesadelos, ou seja, qualquer pessoa que esteja tendo pesadelos, com certeza tem uma deficiência de vitamina B1. Agora, e a vitamina B1 é consumida e destruída rapidamente? Quando uma pessoa usa diuréticos, os diuréticos são os medicamentos que dão aos diabéticos e às pessoas com pressão alta, para que tirem o excesso de água do corpo, para que a pressão diminua. Quando uma pessoa usa álcool, o álcool destrói a vitamina B1. Quando uma pessoa usa antibióticos, isso também destrói a vitamina B1, porque a vitamina B1 é fabricada no intestino pelas bactérias intestinais. Mas como os antibióticos matam todas as bactérias, tanto as ruins quanto as boas, e eles acabam com a colônia de bactérias que vive no intestino, então tanto os diuréticos, quanto o álcool, quanto os antibióticos. E por último, a vitamina 1 é consumida quando uma pessoa está passando estresse, ou seja, qualquer pessoa que esteja passando por muito estresse na vida, estresse emocional, estresse econômico, o que for, isso vai consumir a B1, automaticamente a pessoa vai começar a ter pesadelos. Mas isso se resolve colocando uma dose de vitamina B1, que pode ser 100 miligramas, 200 miligramas, e sabendo que a vitamina B1 funciona muito bem quando também tem o que chamam de complexo B. O complexo B são todas as outras vitaminas, que incluem vitamina B2, B3, B5, B6, ou seja, a vitamina B1 não funciona sozinha. Ela funciona muito, muito bem quando tem seus outros complementos que a fazem funcionar. Porque as vitaminas como tal, principalmente as vitaminas naturais, como o complexo B, que são solúveis em água, trabalham todas em conjunto. Então, se você está tendo pesadelos ou dificuldade para emagrecer ou dificuldade para controlar seu diabetes, você deve saber que deve suplementar com vitamina B1 e também fornecer seu complexo B adicional, para que então seu corpo não tenha que sofrer com os pesadelos e você possa controlar sua glicose e ter sua saúde, então dormir e sem pesadelos. Eu te comento isso porque a verdade sempre triunfa